você tem guardado no seu coração? É um tema forte, um tema que Deus falou bastante comigo, né? Sim, vou falar também um pouquinho de Apocalipse, de lei, glória a Deus, né? Porque no Apocalipse ali, quando Jesus ele ensina as igrejas da Ásia, ele traz para a igreja hoje uma lição, um ensinamento, exortação. E quando o Pai ele exorta, o Pai mostra o seu amor, né? A exortação é porque o Senhor nos ama. Glória a Deus. Vou começar aqui a leitura, né? O contexto, né, dessa leitura, Jesus ele está ensinando que o reino de Deus, o maior é aquele que se faz pequeno. O que devemos ter é vigilância para perder aquilo que Deus nos confiou, né? Para não perder aquilo que Deus nos confiou, desculpa. E Jesus ali ele estava mostrando para os seus discípulos, né, que quem era o maior do reino de Deus, né? Porque ali, né, os religiosos, ali os líderes, né, eles queriam se exaltar, né, por achar que eles eram os maiores, né? E o Mestre nos mostra que o maior no reino de Deus é aquele que se faz igual criança. E gostaria de iniciar aqui a leitura. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos fizeste como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essas crianças, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora se pendurasse aos pescoços uma mó de asinha e submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem a escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, tira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés e serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, tira para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Veja, não é desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face do meu Pai que estás nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quem vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca das que se desgarrou? E se porventura achar em verdade, vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade, assim também não é vontade de vosso Pai que está no céu, que um desses pequeninos se perca. Olha, glória a Deus, né? Por enquanto até aqui, né? Vou iniciar aqui uma oração. Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos líderes. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas crianças. Que o Teu Espírito Santo venha falar com a Tua igreja, Pai. Assim como foi falado, ouça o que o Espírito diz à igreja, Pai. Que hoje os nossos corações venham estar abertos à Sua palavra, sensível à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Aqui Jesus ele está nos mostrando, né, o maior do reino de Deus, uma criança, né? E o cuidado que tem o pai com a criança, o cuidado que tem a família com a criança. E é muito interessante, porque o Senhor está nos mostrando que é melhor entrar no reino de Deus faltando um membro do seu corpo, do que ir para o inferno com o corpo inteiro. A gente tem que entender a importância de estar com o Senhor, a importância de estarmos buscando o Senhor.
estamos aqui não é à toa. O Senhor, o sacrifício vivo, nos trouxe vida na cruz do Calvário, nos trouxe a oportunidade de estar no reino de Deus. Cada vez que Jesus curava, cada vez que Jesus pregava, Ele manifestava o reino do Pai. E quando observamos que Jesus fazia ali em toda a Judéia, curando, expulsando demônios, ali era manifestado o reino do Senhor. Porque o reino do Senhor não tem dor, o reino do Senhor não tem luto, o reino do Senhor não tem tristeza. Pelo contrário, o reino do Senhor, aleluia, é alegria eterna. Andar do lado do Senhor é alegria eterna. Eu vou continuar a leitura aqui em Mateus, porque eu quero chegar aqui no versículo 18. Ora, a partir do 15 até o 18, igreja. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não a escutar, dizer à igreja, e se também não escutar a igreja, considerar como um gentil e um publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligaste na terra está ligado no céu, e tudo o que desligaste na terra será desligado no céu. Aqui é um ponto muito importante, né? Uma pergunta fica para a igreja: será que estamos se conectando com o céu? Será que estamos se ligando com o céu? Né? Quando Jesus ele vem a essa terra, ele vem nos conectar com o céu. É impossível o homem sem Cristo se conectar com o Pai, conhecer o Pai. E aqui fica uma pergunta para nós: como que estamos se conectando com o Senhor? Como que estamos se dedicando ao Senhor com as nossas vidas, com a forma que eu falo, com a forma que eu expresso o amor? Por isso que foi um dos motivos do tema: o que você tem guardado no seu coração, né? Eu vou pular aqui rapidinho para um texto muito importante, a qual o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios, né, no capítulo 13, que fala muito sobre o amor. É muito importante a gente entender quem é o amor, porque o amor ele tudo suportou na cruz do Calvário, porque o amor ele se fez carne e habitou entre nós, porque o amor nos conecta com o Pai, nos leva a entender a eternidade. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa como um sino retido. E ainda que eu tenha o dom de profetizar, conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E mesmo que eu distribua todos os meus bens para ajudar os pobres, e mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso será proveitoso. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas regozijai-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo enfrenta. O amor nunca acaba. As profecias, porém, havendo, serão eliminadas, as línguas cessarão e a ciência passará, porque conhecemos apenas em partes e profetizamos também em parte. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parcial será abolido. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino, mas quando me tornei homem, deixei de lado as coisas próprias de menino, porque agora vemos como em um espelho de maneira obscura,
então veremos face a face. Agora conheço apenas em partes, mas então conhecerei completamente, assim como também sou completamente conhecido. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Entretanto, o maior entre elas é o amor. Fala para o seu amigo aí do lado, para o seu irmão aí do lado. O que prevalece é o amor. O que importa é o amor. O amor é Cristo. Aleluia, Jesus. Nós entendemos que Cristo é o amor. E sem esse amor, não podemos espalhar o amor. Porque o Senhor entregou o seu Filho. E o Filho, mesmo sendo Deus, Ele não tomou o lugar de Deus. Mas com os seus olhos de amor pela humanidade, Ele a si mesmo se entrega. Não tiraram a vida de Jesus. Ele deu a vida dele. Ele diz: ninguém pode tirar minha vida, eu a dou. Aleluia, Jesus. Então, quando você ouvir falar do amor, você pensa e lembra de Cristo, porque Cristo é o amor. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que você pode profetizar, você pode falar em línguas, você pode trabalhar, você pode distribuir bens, você pode ajudar o próximo, mas se não tiver amor, de nada vale. De nada vale se não tiver amor. Mas como que eu vou obter amor se eu não busco o amor? O Senhor está nos dizendo: eis que bate em sua porta. Se abrir, serei contigo e você comigo. O amor está dizendo: hoje eu estou à sua porta. Se abrir, eu transformarei o seu coração. Mas você vai dizer: Senhor, Pai, eu sou falho, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o Senhor te faz um convite: abre a porta do seu coração e deixa eu transformar. Porque, aleluia, Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Observamos na palavra de Deus vários homens que eram tementes ao Senhor, mas também podemos entender que vários homens ali tinham falhas, mas buscavam aquele que não tem falha. Esse é o nosso objetivo, esse que a gente tem que entender, de buscar o Senhor, de entender que somos pobres, pecadores, miseráveis, necessitados do Senhor. Porque quando o amor ele entra no nosso coração, o amor ele transforma as nossas vidas. E isso tem que ser o nosso objetivo, de buscar o amor para que venhamos ser transformados, para que venhamos espalhar o amor. Jesus Cristo ele fala que quando o Evangelho for espalhado, aí sim virá o fim. Ou seja, quando o amor for espalhado, assim virá o fim. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque aqui já entramos na parte da escatologia, na parte da volta de Jesus. Porque o oposto do amor, a falta de amor, a iniquidade. Quando a iniquidade se multiplicar, é isso que Jesus fala, o amor de muito esfriará. Virá o fim quando a iniquidade se multiplicar. O que é iniquidade, igreja? A iniquidade é o aumento do pecado. É o pecado com intenção. É as pessoas saindo, fugindo do Senhor, se escondendo do Senhor, assim como Adão fez. Se escondendo do Senhor. Mas se estamos aqui, o Senhor tem nos dado uma oportunidade de buscarmos verdadeiramente o amor, para espalharmos o amor. Aqui é muito interessante isso, o que ele traz aqui no livro de Mateus sobre os pequeninos. Ele diz assim: ai do mundo pelos seus escândalos. Ele está dizendo: ai do mundo por causa do pecado, ai do mundo por causa do pecado que é espalhado. Ele está dizendo sobre o juízo que vai vir sobre o mundo. E aqui, em contrapartida, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele está falando sobre o tempo futuro, da eternidade. Ele está dizendo: será tudo diferente. Será tudo diferente. Se aqui você sente dor, no reino você não vai ter dor. No reino você tem esperança, no reino você tem vida. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí quando Jesus diz: em verdade vos digo que tudo que ligaste na terra será ligado no céu,
e tudo que desligasse na terra será desligado no céu. Aleluia. Deus nos dá autoridade, mas também Deus nos dá responsabilidade. A gente tem a responsabilidade de cuidar do nosso irmão. A gente tem a responsabilidade de amar o nosso irmão. Mas para amarmos o nosso irmão, a gente tem que ter amor. O amor, ele é paciente. O amor, ele tudo suporta. Mas será que estamos suportando o nosso irmão? Será que estamos se colocando no lugar dele? Como a palavra de Deus vai nos dizer, bem-aventurados os misericordiosos. Será que eu consigo olhar com misericórdia para o leproso, para o doente, para aquele que está perdido? Porque aqui, ó, o bom pastor, ele vai atrás daquele que está perdido. A intenção do Senhor é salvar a todos. Jesus não morreu somente para o povo, Jesus morreu para salvar a humanidade. E hoje estamos aqui com a oportunidade de abrir os nossos olhos e entregar o nosso coração. Senhor, o meu coração tem que ser transformado. Conversa com Ele, chama o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, me guia. Porque a função do Espírito Santo é fantástica, é fazer o homem se convencer do pecado. Aleluia. Aleluia. Da justiça e do juízo. Fala para o seu irmão: a justiça do Senhor é a salvação, é a vida eterna. Sabe quem é a vida eterna? Jesus. Jesus é a vida eterna. Quando Ele vem aqui, Ele traz uma demonstração do reino do Pai. Quando Ele traz, aleluia, o reino, Ele começa ali numa oração fantástica. E aí mostra para a igreja onde está o Pai. Pai nosso que está no céu. Você sabe onde está o Pai. Santo seja o teu nome. Ou seja, você sabe que o Pai é santo. Aí em seguida Ele fala: venha a nós o teu reino. Ou seja, chama o reino do Pai. Se você está passando por uma dificuldade, você está passando por um momento difícil, seja financeiramente, seja na sua vida aí, com seus familiares, não importa, seja na doença, chama o reino do Senhor. Fala: Senhor, no seu reino não tem doença, no seu reino não tem tristeza, no seu reino não tem morte. Chama o reino do Senhor, porque aquilo que para os seres humanos é impossível, para Deus não é. Para Deus não é impossível. Deus, Ele transforma o homem. Deus, Ele cura. Aleluia. Agora, gostaria de falar sobre o templo do Espírito, né? Santidade e zelo. João 2,13. Vou abrir aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Vai dando glória, igreja. Vai dando glória que o Senhor está presente. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, estava próximo a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados, e fazendo um azarroque de portas, expulsou todos do templo, expulsou as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, e não faça da casa do meu pai uma casa de negócios. E os seus discípulos se recordaram de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Até aqui, igreja. Aleluia. Isso aqui é muito importante de entender, que quando Jesus ele vem, Jesus ele rasga o véu. E ao rasgar o véu, hoje nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. Então, hoje o chamado para a igreja e também para a minha vida, a qual o Senhor tem falado bastante comigo, é sobre vigilância, é sobre se atentar, porque o Espírito Santo de Deus ele é zeloso. O Espírito Santo de Deus ele cuida. E o Espírito Santo de Deus ele chora por nós, ele intercede por nós, ele tem ciúme de nós. E aqui, aleluia, quando fala que o zelo da sua casa me consome,
Quando você se atenta nisso, você vai entender que o amor te consome. O amor que te comprou, ele te consome. Então quando você começa a entender a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor, você começa a tratar com zelo. Começa a olhar para a palavra do Senhor com ambição, igreja. Da mesma forma que você tem a ambição de conquistar algo lá fora, seja assim com a palavra do Senhor, a ambição de estar na vida eterna, porque Jesus deixa bem claro e objetivo que muitos vão querer estar na vida eterna, mas não vão conseguir, porque é necessário a gente deixar aqui os nossos desejos, a cobiças da carne, negue-se a si mesmo. Ele vai dizer: pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, o zelo me consome. Quando você entende que você é templo, morada do Espírito Santo, você tem que entender isso, que a palavra do Senhor, quando ela entrar em você, não é você que vai ler ela, é ela que vai te ler, é ela que vai te mostrar: ó, Mateus, você está errado, você está mentindo, você está trapaceando, Mateus. Se conserta, Mateus, porque se você não se consertar, Jesus vai vir. E quando Jesus vir, não vai ter mais oportunidade para você, porque hoje você tem oportunidade de andar comigo, Mateus, mas você não me busca, Mateus, meia-noite. Ah, Mateus, você não me busca, meia-noite você está cansado, mas para ficar no celular, Mateus, você tem tempo, você tem hora. Ah, Mateus, está muito tarde para orar. Ah, Mateus, está muito tarde para buscar. Ei, igreja, o Senhor tem nos avisado e nos orientado que o inimigo não brinca, o inimigo quer roubar a nossa alma, o inimigo quer nos tirar daquilo que é mais precioso. Lembra aquele louvor: eu encontrei o meu tesouro? É quando você encontra o amor e guarda o amor, você zela pelo amor. Você fala: ninguém vai roubar isso de mim, ninguém vai roubar isso de mim. E aí você, com a sua força, você fala: ei, agora ninguém pega, é meu. Assim tem que ser com o Senhor, assim tem que ser com a palavra de Deus. A palavra, ela está se cumprindo. A palavra é o amor, e o amor é para todos sempre, porque o amor é Jesus Cristo. Eu vou repetir isso novamente: o amor é para todos sempre, porque o amor é Jesus Cristo. Tudo vai passar, menos as minhas palavras. Sabe aquele carro que você tem a ambição de ter? Vai passar, no ano que vem ele já não vai valer o mesmo valor. Ano que vem ela vai precisar de vários e vários reparos. Mas a minha palavra, ela continua para o todo sempre. A minha palavra, aleluia, ela mais da glória. A minha palavra, ela é atualizada. Sabe por que ela é atualizada? Porque ela mostra o que vai acontecer lá na frente. A escatologia, aleluia, é os sinais da volta do Senhor Jesus, e que nos mostra claramente o que vai acontecer, e nos mostra, aleluia, como está o mundo se preparando para o anticristo, como está o mundo se preparando para as trevas. As trevas não param, mas o Senhor hoje quer chamar a igreja para um posicionamento, para entender que sem amor nada vale, que sem amor não vamos entrar pela porta estreita, porque sem amor não veremos a face de Deus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão aí: o zelo da minha casa, o zelo da minha casa me consome. É o zelo, é o amor por Jesus. Sabe quando você começa a namorar e você está apaixonado e você quer impressionar? Seja assim com Cristo, seja assim com o Senhor. Ah, hoje eu vou buscar, Senhor, hoje eu vou buscar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes marcamos encontro e o Senhor está lá nos esperando, aí a gente não vai. Imagina só você marcar um encontro, varão, e é só varão ir. Você fala: nossa, eu estava esperando, tinha algo preparado. E assim é o Senhor conosco. Às vezes fala: não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou abrir a palavra, hoje eu vou me aprofundar, hoje eu vou ter um crescimento espiritual, hoje eu vou ter vida com Deus, hoje eu vou buscar Deus. Aí você não busca, que vai estar lá te esperando. Nossa, a gente tinha marcado, ele não veio. Aí você fala: não, quinta-feira eu vou para o culto. Hoje, culto de oração? Não, tenho que estar lá, que eu vou buscar o Senhor,
Porque quando eu vou orando, eu vou me conectando com o céu, e o céu vai se manifestando, aí o céu vai trazendo a presença, aí a presença vai curando, vai tirando a angústia da alma, como diz o Salmo 42, o porquê está batida a minha alma, o porquê se desespera dentro de mim. Ei, aquieta-te alma, aquieta-te alma, e você... Aleluia, Jesus! Mas cadê você lá, como o Senhor está te chamando? O Senhor precisa de você para combater as trevas. Aleluia. Agora eu vou abrir lá em Apocalipse agora. Eita glória, de ler, né? Mas glória a Deus, não dá para fugir. Não dá. Deus de glória e graça. Ultimamente estou lendo outras coisas e estou tentando ler menos Apocalipse, mas não dá. Porque é chegada a hora da manifestação do Espírito. Aleluia. É Apocalipse 2, versículo 18. Vou confessar que eu li poucas vezes sobre essa igreja, né? Porque a gente tem o costume de ler a que a gente mais gosta. Por exemplo, o Pedrão, né, falou ali, já vai falar de Esmirna. Fantástico, Esmirna, uma igreja aprovada pelo Senhor, né? Filadélfia, uma igreja aprovada pelo Senhor. Mas hoje eu vou ler sobre uma igreja que foi reprovada pelo Senhor. Sabe, igreja, ela fazia tudo corretamente, tudo certinho, mas ela foi reprovada pelo Senhor. Ela tolerava o pecado. Deus, ele não anda com o pecado. Deus, ele não anda com o pecado. Deus, ele pega o pecador, ele transforma o pecador, traz vida ao pecador, mas ele não anda com o pecado. Sabe o que Jesus recebeu na cruz? A ira do Pai por causa dos nossos pecados. Fala aí pro seu irmão, por causa dos nossos pecados, filhos de Deus. Aleluia, eu vou ler aqui. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti, toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituíram e comam do sacrifício da idolatria. Lhe darei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa câmara, e sobre os que adulterem com ela virão grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a teus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não reconheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retém até o que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Darei as estrelas da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Cristo, é interessante isso, porque ele está repreendendo aqui, né, essa igreja, por ela tolerar um ensinamento aos seus pequeninos, ensinamento àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, mas está buscando, está caminhando. Por isso que a gente tem que entender qual é o alimento que você põe na sua mesa, qual é o alimento que você dá para a sua criança. Peraí, o meu filho para de encher minha paciência, eu vou dar a Netflix aqui, filho. Pode ficar aí meia hora na Netflix. É esse alimento que você está dando para o seu filho? O Senhor está deixando bem claro que Ele não quer isso para os nossos filhos.
Quando a palavra de Deus diz ensinar a criança no caminho, é para o pai pegar a mão da criança e no caminho andar com a criança. Não é somente mostrar para a criança, ó, se você for pela esquerda e no final dessa rua você chega na vida eterna. Ei, a criança vai se perder, a criança vai ser roubada. Você tem a responsabilidade de guiar essa criança. Eu costumo dizer, essa vida que não pertence a vocês, essa vida pertence ao Senhor. Por isso daremos conta ao Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo de 32, ali sobre os atalaias, a responsabilidade dos atalaias, da vigilância dos atalaias, sobre o sangue na mão deles. Temos uma responsabilidade de levar o Evangelho, de espalhar o amor de Cristo, e a responsabilidade de dentro do templo do Senhor, de cuidar das vidas, a responsabilidade de olhar com amor sobre as vidas. Porque muitas das vezes se preocupamos sim lá fora de evangelizar e esquecemos de evangelizar aqui dentro, de amar aqui dentro. Porque é muito difícil você trazer alguém de lá para cá, mas é muito fácil alguém daqui para lá. Ou seja, a gente tem que ter esse cuidado de amar as vidas, de pedir estratégia ao Senhor. Porque existe um profeta aí, existe um homem de Deus que Satanás, ele mexeu com a sua família, Satanás mexeu com a sua saúde, Satanás mexeu com tudo desse jovem, com a sua riqueza, ele perdeu tudo, a sua riqueza. A palavra de Deus diz que ele perdeu os 10 filhos dele, mas ele não perdeu tudo que ele tinha, porque tudo que ele tinha ali é Deus. Isso deixa claro que esse homem na terra de Uz, o seu nome é Jó, que se desviava do mal. A palavra de Deus diz que esse homem, ele era prudente, se desviava do mal e ele se preparava a Deus. Quando você começa a leitura é fantástico, porque Jó, ele preparava não somente a vida dele, mas a vida dos seus familiares, quem estava com ele. Ele se preparava. Ah, Senhor, será que algum de nós pecou contra ti? Então vou jejuar, então vou orar, então eu vou buscar do Senhor. Porque entre os filhos de Deus ali aparece Satanás. Aí Deus pergunta para ele de onde você veio. E aí ele fala de rodear e vagar sobre a terra. Sabe quem mostra Jó? Deus. Deus que fala, está vendo ali? Meu servo Jó, um homem prudente, um homem que se desvia do mal. Assim que o Senhor quer em nossas vidas. A gente vai passar por vários momentos difíceis. Vários momentos difíceis, não vai ser fácil. Mas se o Senhor olhe para nós e fala, está vendo o meu servo ali? É prudente, se desvia do mal, me busca. O que é interessante, no momento de tribulação na vida de Jó, ele estava intercedendo pelos seus amigos. Ele estava orando pelos seus amigos. Pensa, no momento ali que ele perde os seus filhos, ele perde tudo que ele tinha nessa terra. Não era tudo precioso, porque o mais precioso era a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Ele compreende isso. E os amigos começam a questionar. Ele ora pelos amigos, ele intercede pelos amigos. Pensa, no momento difícil, ora pelo seu amigo. Sempre tem alguém numa situação mais difícil. Sempre tem alguém. E com a dor, Deus vai te ensinar. A dor, ela te ensina a ter humildade, a olhar com misericórdia. A dor, ela te prepara. E o Senhor, quando Ele traz o reino dele, Ele fala, do meu reino não tem dor. Aleluia! Ei, aleluia! No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, igreja. Jesus diz, eu venci o mundo. Glória a Deus. Eu passei por tudo que você passa. Eu passei por tudo. Fui massacrado, fui humilhado. Cuspiram em mim, me furaram com uma lança. Ei, o amor tudo suporta. E o amor suportou até uma cruz. Aleluia. Glória a Deus. Continua, igreja, Apocalipse. Agora vai por. Quem achou diz amém. Amém. Dá glória a Deus, Senhor. Dá glória a Deus, igreja. A exortação é porque o Senhor nos ama. O Senhor vai ter todos aqui, ó, na vida eterna.
A casa do meu pai tem muitas moradas. É isso que Jesus diz. Ei, eu quero ver você lá na vida eterna. Eu quero ver você lá no coral. Eu quero você feliz, porque lá a felicidade é para todo sempre. Eu quero você lá. Vira aí pro seu irmão e fala: eu quero você lá. Glória a Deus. Ele diz assim para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você está guardando o que no seu coração? Esse é o tema da pregação. O que você tem guardado no teu coração? Rancor, raiva. Eu não consigo perdoar o meu irmão. Ei, se não perdoar, você não vai ser salvo. Da mesma forma que você perdoar, você será perdoado. Ou seja, somos perdoados quando a gente perdoa. É difícil perdoar, mas quando você entende a necessidade de perdoar, a necessidade de, aleluia, olhar para o seu irmão e falar assim: ele merece ser salvo, ele merece andar comigo lá na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Coloquei aqui: e quem guarda zela, quem zela valoriza, guarda e retém o que é bom, permanece na palavra, não negocia a sua fé, e ainda existe recompensa para quem permanecer fiel. Aleluia, glória a Deus. Eu coloquei aqui o texto de Jó, capítulo 1, versículo 21, que está escrito assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Hoje muitos, quando perdem algo, já querem abandonar a Deus. Mas quem é fiel de verdade, adora até na dor. Isso é um adorador. Adorador é aquele que adora na dor. Eu vou ser bem sincero: quando está tudo fácil, é difícil adorar, é difícil lembrar dele. Mas quando você está na necessidade e entende que, Senhor, eu necessito de Ti, você começa a adorar, você começa a buscar. Por isso que a dor ela ensina. Porque muitas das vezes buscamos o Senhor somente na necessidade. Mas Jesus ele deixa claro, igreja, que o Pai busca verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e é necessário que seja adorado em espírito. Sabe o que é isso que o Senhor está nos dizendo? É necessário termos uma vida. Ser cristão é isso, é ter um estilo de vida. Um estilo de vida. Quando olhamos para Cristo, um espelho, observamos Cristo, temos que imitar Cristo. Esse espelho mostra as nossas falhas e a nossa necessidade dele. Então quando ele diz que o Pai busca verdadeiros adoradores, são pessoas verdadeiras. Eu não vou buscar somente porque eu preciso. Eu não vou buscar, eu vou buscar porque eu amo. Eu preciso, eu amo. Não existe vida sem Jesus. Eu estou morto sem Jesus. Então eu vou buscar. Aleluia. Lembra aquele louvor? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Então ora. Ora que o céu se abre. Às vezes é difícil, mas quando você persiste, quando você entender que o céu é tomado à força, você persiste mais. Você investe mais na sua vida espiritual. Então se conecta com o céu. É a oração, é a palavra. É um conjunto. A oração é como se fosse a água. A palavra é um alimento. Entende? Então, eu já estou finalizando, né? E eu coloquei aqui que Deus te deu autoridade, mas quer ver amor no seu coração e fidelidade, mesmo quando tudo estiver difícil.
Porque não é sobre o que você fala, é sobre como você vive diante dele. E coloquei aqui também: o amor é a parte mais profunda da conexão com o propósito divino. O amor é a parte mais profunda da conexão com o propósito divino. Esse propósito a qual o livro de Gênesis vai nos mostrar que Deus descia e se relacionava com o homem. Quando o homem pega e se esconde, Deus desce e pergunta: cadê você? Homem, onde você está? E assim como nós, igreja, o Senhor pergunta: onde você está? Onde você está? Por que você se esconde? Deus é amor, Deus é vida. Hoje se conecta com o Senhor, busca o Senhor. É até aqui que o Senhor tem dado na igreja, tem dado a mim. Louva a Deus por essa oportunidade. Louva a Deus por isso. Deus abençoe. Muito obrigado, meu amigo.